Vá. Aproveita que você está na tela, quer fazer a prece? Eu? É, você. Vai, faço. Tá bom. Então vamos dar início, então, né, ao nosso encontro de hoje. Vamos pedir para todo mundo, então, fechar os nossos olhos. Vamos serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, esse amigo querido de todas as horas que nos acompanha, a todos os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, todos os trabalhadores da Seara de Jesus, que também vão estar presentes para aprender. E agradecer por mais uma vez que estamos reunidos, agradecer a bênção da tecnologia, agradecer por todas as oportunidades que estamos tendo de aprendizado. E, querido Mestre, te pedimos para que os nossos corações hoje possam ser tocados, possam ser iluminados pelos teus ensinamentos, que as nossas mentes possam ser esclarecidas, que o nosso olhar possa ser renovado, que as nossas energias possam ser modificadas pelo teu amor, que possamos viver sob as lentes do teu amor, principalmente quando se trata em família. E te rogo, Jesus, para abençoar a todos que aqui estão, abençoar a nossa querida Verinha, que vai nos passar o ensinamento de hoje. Agradeço imensamente a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, as duas casas espíritas unidas, fortalecidas. E assim seguimos, amado Mestre, para mais um dia de aprendizado contigo. Vamos dar início, então, ao nosso estudo, à nossa troca, com o coração alegre, as mentes serenas e abertas para muito aprendizado. E que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite. Então vamos começar a nossa conversa, porque realmente, né, pessoal, para mim, no meu caso, não é uma palestra, né? A palestra é de vocês, é do Décio, é do Andrei Moreira, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos numa conversa aqui, tá bom? Eu gostaria de propor uma coisa hoje para vocês, né? Eu vou passar alguns conceitos sobre a família, né? E depois nós vamos conversar sobre isso. Então, essa palestra, na verdade, vai passar a ser uma conversa. Porque eu acredito que todos nós temos perguntas, temos opiniões a dar, né? Então, nós fazemos assim, pode ser perguntas e respostas, junto com a opinião de cada um, tá bem? Se quem quiser colocar alguma opinião, tá bom, gente? Né? E quando a gente fala da família, ou quando a gente vai estudar alguma coisa da família, nós encontramos vários aspectos para a gente poder focar em algum desses aspectos e estudar, né? E são muitos, viu, gente? Nós podemos realmente ver que existem muitas coisas que nós podemos estudar e conhecer a respeito da família, para que ela se torne uma reunião de pessoas mais agradáveis, mais harmoniosas, né? E eu não poderia deixar de... e esse aspecto que eu vou colocar da doutrina é um aspecto assim que eu comecei a ver e parei nele, porque eu achei um aspecto bastante interessante, né? E eu não poderia deixar de falar sobre a família sem o aspecto espiritual, logicamente, né? O ponto de vista da doutrina espírita conceituando a família, né? Todos nós sabemos, né? Todo mundo sabe que a família inicia-se na união de dois seres, né? E para nós realmente não importa se essa união é feita pela lei, né? Ou se um acordo entre os dois, né? E muito menos importa para a gente o sexo
de ambas as pessoas, né? Porque no momento atual em que a gente vive, na nossa sociedade, se a gente fechar os olhos, né, para dizer que não há união entre sexos iguais, nós vamos estar nos colocando como cegos, né? Então, para nós não importa realmente que tipo de união existe, né? Nós vamos falar hoje de família, ok? Às vezes amigas se reúnem numa casa e formam uma família, né? Então, nós vamos falar especificamente sobre família. Agora, nós vamos entrar no livro dos Espíritos. Existem coisas fantásticas sobre a família ali. Mas existem 3 perguntas específicas sobre a família que eu vou colocar para a gente estudar no dia de hoje e conversar sobre elas, tá bom? A primeira pergunta é a pergunta 695 do Livro dos Espíritos. Nós vamos colocar ela aí na tela para que todos nós possamos ler junto essa pergunta, tá? Eu vou ler e todo mundo vai me acompanhar. Ok, gente? Eu tenho aqui um ajudante, ainda bem, né? Eu tenho muito que aprender ainda sobre essa tecnologia. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, nós vamos encontrar na pergunta 695, uma pergunta que Kardec faz aos Espíritos. O casamento, ou seja, a união permanente de 2 seres, é contrária à lei da natureza? A resposta dos Espíritos é um progresso na marcha da humanidade. Já em seguida, na pergunta 696, Kardec também pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Aí os espíritos nos respondem assim, bem curto e grosso: o retorno à vida dos animais. E embaixo tem uma nota de Kardec que eu achei fantástica. Olha só. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais, que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Já na pergunta 775, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Qual seria para a sociedade o resultado do afrouxamento dos laços de família? Aí os espíritos nos respondem: uma recrudescência do egoísmo, um aumento com muita intensidade do egoísmo. Aí a gente começa a pensar um pouco, né? Por que os espíritos enfatizam tanto o valor do casamento? Porque eu comecei a falar para vocês que a família ela inicia-se com a junção de 2 seres, né? E por que eles enfatizam o valor dessa união? E a partir disso se forma a família. Porque a família é o laboratório da evolução. Eu gostei muito dessa frase, sabe? Porque a família é o laboratório da união. Então, se a gente for buscar o que é o laboratório, nós vamos ver que laboratório é o lugar onde se experimenta, é onde se aprende. Então, nós podemos falar assim que a família é o lugar onde se experimenta, onde se aprende a evoluir.
e é onde se constroem os princípios do amor e da fraternidade. Nos ajuntamentos em família, nos juntamos, na verdade, em família, com finalidades que se coincidem. O que significa isso? Que todo mundo na família tem um objetivo comum. É por isso que nos unimos. E é por isso, inclusive, que nos escolhemos. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Né? Agora, esses objetivos, eles podem variar de família a família. Né? Nós vemos relações familiares de muita animosidade, que aí são as provas, são as expiações. E vemos também relações de amorosidade, e muitas vezes essas famílias vêm como missão. Né? Bom, mas de qualquer forma, na animosidade ou na amorosidade, o objetivo mesmo é a evolução. E dentro da família, todos necessitam se ajudar. Pais a filhos, filhos a pais, irmãos a irmãos e etc. Porque numa família, às vezes, vive avô, avó, tio, né? Então, cada um ali se ajudando. Sogro, sogra, nora e etc. Né? E aí, quando a gente fala nora, esses negócios, a gente já começa até a dar uma risadinha, né? Porque é tão difícil, né? Mas se a gente olhar com outros olhos as pessoas que a gente convive, esse ajuntamento de pessoas, ela fica um pouco mais fácil, né? Mas vamos dar sequência para depois a gente voltar a conversar mais sobre isso, né? E como se diz, né, gente, dentro de uma família tem que ser todos por um e um por todos, né? Isso aí cai muito bem dentro do conceito família, tá bom? E tudo que nós fizermos em benefício da família, que é a célula máter da sociedade, nós estaremos, na verdade, fazendo para a sociedade, né? Que é a nossa grande família. Então, nós vamos aprender num núcleo pequeno para que a gente possa sair da nossa casa com uma célula máter, sair para a sociedade, se expandindo para a sociedade, né? E hoje, gente, aliás, desde ontem, eu estou bastante emocionada vendo, não sei se vocês viram, a sala da Fraternidade Sem Fronteiras. Gente, está sendo uma coisa fantástica. Cada um na sua casa, né, se unindo em benefício de um objetivo comum. E o objetivo comum não ficou só dentro de um grupinho familiar. Né? Esse grupo se estendeu de tal forma que está atingindo o mundo todo. Sabe? Isso é uma coisa fantástica. Aí eu comecei, estudando família já esses dias, eu comecei a pensar se a verdadeira família não é isso, sabe? Esse conjunto de pessoas se unindo com um objetivo comum de ajudar o outro, né? De colaborar com o outro, porque esse é realmente o significado real da família, né? Ajudar um ao outro na evolução. Né? E tudo que nós fizermos, gente, tudo que nós pudermos fazer em benefício da família, nós vamos estar fazendo assim pela sociedade. Né? E acima de tudo, nós estamos falando de tudo que nós fizermos em benefício dos elementos da família, para cada um construir os seus sonhos, né? Para cada um ir descobrindo as suas faculdades inatas, as suas potencialidades inatas, nós vamos estar também trabalhando com Jesus dentro da própria família. Né? Muitas vezes, dentro da própria família, nós precisamos estar muito atentos às tendências que as pessoas que se juntam têm. Para que nós precisamos estar atentos? É para muitas vezes ajudar a desconstruir essas tendências. Muitas vezes ajudar
a construir novos caminhos, novos pensamentos, novos sentimentos. Por isso é tão importante a família, né? E nós estaremos, acima de tudo, ajudando a nós próprios nessa evolução, junto com a família. A família, quando ela é baseada no amor, quando ela é sustentada pelo amor, ela reedifica o lar. E se o amor já não está presente, nós vamos ter uma família que foge da sua utilidade. Isso é muito importante nós sabermos. E eu fico me perguntando às vezes se nós não temos a maioria das pessoas fugindo da utilidade real que é a família. Quantas famílias nós vemos se desgastando por tão pouco, né, gente? E falando um pouco do momento em que a gente está vivendo, eu, graças a Deus, estou vendo famílias desgastadas, fugindo da utilidade, fugindo do objetivo, se reencontrando novamente, porque foram obrigadas a estarem juntos, né? E, de alguma forma, a espiritualidade está conseguindo mexer com o pensamento, com as emoções dessas pessoas. E oxalá, né, e que Deus permita que muitas outras famílias consigam se reerguer no objetivo real, que é de estarem juntos. Né? E nós precisamos lembrar que a família onde estamos é a família adequada para nós, é a família adequada para as nossas necessidades momentâneas, as necessidades dessa encarnação. Né? E às vezes a gente se perde um pouco procurando a nossa família espiritual. Né? Como a gente gostaria que tivéssemos pais diferentes, irmãos diferentes. Às vezes a gente deseja o pai e a mãe de outros, dos nossos amigos, né? Mas nós não podemos esquecer jamais que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e a família em que nos encontramos é a família espiritual que nos acolheu devido à nossa necessidade de estarmos com elas. Né? Tem uma historinha que eu ouvi do Dr. Alberto Almeida, que ele contou, que eu achei muito bonita. Ele também, falando da família, ele falou o seguinte: às vezes a criança ela não quer ir ao médico, né? Mas o pai que é pai, ele leva o filho assim mesmo, ele leva o filho contrariado, mesmo a contragosto, ele leva o filho ao médico, né? Por quê? Por causa da sua necessidade, né? A necessidade do filho, né? Então nós vemos o pai amoroso fazendo-nos estar junto com as pessoas que necessitamos, devido à nossa necessidade. Então nós não podemos olvidar de jeito nenhum que nós estamos no lugar certo com as pessoas certas, né? E na família, muitas vezes, talvez a maioria das famílias, encontramos almas antagônicas, almas muito difíceis de conviverem, né? E por que nós estamos com essas almas antagônicas, essas almas difíceis, né? É para rever comportamentos, não só dessa pessoa difícil, como o nosso próprio comportamento. Essas almas antagônicas, muitas vezes, elas vêm para cobrar de nós débitos seculares, né? E somente juntos é que nós vamos poder restaurar o equilíbrio perante as leis de Deus. Porque não adianta fugir dessas pessoas que estejam na nossa família, porque se ela não está aí, uma hora vai acabar estando com a gente, né? Porque a gente observa que muitas vezes no final
da nossa existência, nós estamos com os filhos, muitas vezes estamos com os filhos que nós achávamos difíceis, que nós tínhamos alguma divergência de opiniões, etc., e era insuportável estar vivendo com ele, né? Mas nós percebemos que na misericórdia de Deus, ele nos coloca juntos para que, com a necessidade de um ou necessidade do outro, nós possamos assim nos reequilibrarmos, ajudando, porque no momento de dificuldade nós queremos ajudar, seja quem for, né? Mesmo os nossos inimigos. Então, dando um pouco de nós vamos nos reajustando para que numa próxima reencarnação nós possamos estar juntos nesta harmonia que se faz necessária dentro da família, né? Porque é somente juntos que nós vamos restaurar o equilíbrio perante Deus. Não existe outra forma. Nós temos que estar junto com esses, né? Mesmo que a gente diga assim, olha, o amor, ele cobre a multidão dos pecados. Mas muitas vezes é com essa pessoa que nós vamos aprender a amar, que nós vamos dar o nosso amor, para que a gente possa se equilibrar novamente. Não existe outra fórmula perante Deus a não ser a lei do planta e colhe, né? A lei de ação e reação. A reencarnação da família realmente às vezes se torna muito difícil, mas nós precisamos rever os nossos conceitos. E eu, estudando tudo isso, sabe, gente, é tanta coisa que nós podemos falar sobre a família que vocês não podem imaginar. E são tantos aspectos, né, que nós podemos falar sobre a família que me espanta um pouco, sabe? E aí me fez rever alguns conceitos realmente, né? Vamos pegar, como eu falei para vocês, né? A Fraternidade Sem Fronteiras é uma família, né? Com um objetivo comum. E o fazer o bem tornou essa família muito unida, né? E é interessante que como fazer o bem atrai as pessoas, né? E de meia dúzia passa a 12 e tal, porque o bem, ele faz tão, quando você faz o bem, ele faz tão bem a nós mesmos, que nós queremos estar junto com outras pessoas para fazer o bem. E por que nós procuramos outras pessoas para fazer o bem? Porque nós precisamos das mãos do outro para caminharmos juntos, né? E aí, hoje também, questionando um pouco, nós estamos vendo as nossas casas espíritas, nós estamos vendo pessoas que estão nos procurando para se unir a nós. Então, nós não podemos dizer que nós somos uma família? Também, né? Nós somos uma família. E é interessante como essa família fora da nossa casa, nós aceitamos muito mais com os erros, porque a gente sabe, né? A gente conhece as pessoas, assim, na convivência, a gente sabe que na forma de falar, nos seus atos, umas falam mais intensamente, outras são mais amorosas, outras são mais contundentes, e assim, né? Assim vai, né? E às vezes nas confidências a gente acaba conhecendo um pouco essa nossa família que nós nos agrupamos, né? Aqui em Las Vegas. Então, mas a gente aceita muito mais esses, entre aspas, né, deficiências. Eu não gosto de falar defeito porque não é defeito, são as nossas deficiências, aquilo que a gente precisa ainda trabalhar bastante, né? Eu costumava falar para os meus filhos o seguinte: olha, vocês estão brigando aí e tal, né? Mas você falaria dessa forma com sua amiga, tal amiga, né? Sabe? Para perceber que como é que ela trata a amiga e como trata, né, os familiares. Então, isso é muito real, isso é verdadeiro. Como nós tratamos os outros diferentemente, né?
dos que tratamos a nossa própria família. E é por isso que nós estamos juntos. Não existe outra fórmula. É na convivência um com o outro que nós vamos nos melhorando, nos vendo através do outro e assim ajudando o outro a se reerguer, né? Com o objetivo de realmente evoluir. Deixa eu ver aqui. Nós, na família, precisamos ser pessoas atentas, pais atentos, principalmente os pais, né? Às necessidades dos nossos filhos e também às necessidades dos nossos companheiros, porque na família não são só os filhos que estão ali para evoluir, nós estamos juntos com o outro para que possamos todos juntos evoluir. E nós precisamos realmente estar atentos às necessidades daquele que está do nosso lado, bem próximo de nós, né? Para podermos auxiliar com maior precisão a evolução do outro. Aquilo que ele necessita realmente. Enquanto é nossa responsabilidade, nós precisamos fazer isso, né? E como eu estava falando, como nós nos apiedamos, como nós nos sentimos mais amáveis com o outro fora do lar e não fazemos isso dentro do lar, né? Nós precisamos estar atentos a isso também, né? Porque se nós aceitamos o outro, por que não aceitar as diferenças dentro da família, né? Lembrando que a família é o primeiro instrumento a nos ajudar a crescer, né? Nós fomos colocados dentro da família e ela realmente é o primeiro instrumento de Deus para que a gente possa crescer. É aí que vamos olhando nós mesmos no outro, encarando as nossas deficiências, encarando as nossas dificuldades, né? Para que assim, nos ajudando, a gente possa ajudar o outro também, né? E é dessa forma, ajudando o outro, colaborando com o crescimento dos sonhos, colaborando com o fazer crescer as potencialidades dentro, né, dos que estão perto de nós, fazendo ajudar a eles crescer, é que nós vamos assim também usufruir plenamente desse agrupamento que foi emprestado para crescer. Porque, na verdade, gente, nós estamos emprestados na nossa família, né? Nós fomos aceitos por eles, né? Então, nós podemos dizer realmente que a família, ela realmente é o nosso primeiro instrumento de crescimento. E nós precisamos olhar para essa célula em que a célula máter da sociedade, como dizem, né? Para que nós possamos, um com o outro, crescer. Nós não podemos deixar de lado o olhar amoroso, de jeito nenhum. Embora muitas vezes, dentro da família, nós necessitamos ser um pouco mais enérgicos com um ou com o outro, mas a energia nunca deixar de ser, usar a energia amorosamente. Nós não precisamos usar a energia com dureza do coração, né? Porque se a gente está ali para educar, para se melhorar, nós precisamos agir amorosamente. E eu fico questionando muito, muito, gente, como seria maravilhoso se nós soubéssemos disso antes, né? A gente está vindo de séculos, né? Séculos, com o conhecimento de Jesus deixado para nós aí. E nós estamos despertando agora para isso. Olha, quanto tempo, isso até me emociona, né? Quanto tempo, mas emociona assim, sabe? Em termos de tempo perdido nosso, né? Mas também nós não podemos nos fixarmos
nesse tempo perdido. O que nós podemos fazer agora, né? Como nós podemos ajudar agora que nós estamos mudando a nossa forma de ser? Nós estamos agora mudando os nossos conceitos, né? Então, o que nós podemos fazer agora? Não é mais o que passou, é o daqui para frente, né? E eu realmente fico pensando, nós não precisaríamos estar passando por essa epidemia se nós tivéssemos agido de outra forma, né? Hoje é importante que nós temos esse conhecimento e é muito importante que a gente saiba usá-lo para o bem. Quem sabe nas próximas encarnações a gente já vem transformadas, todos transformados, né? E assim poder ajudar numa construção de uma sociedade já desde a base, né? Uma sociedade melhor, em que nós idealizamos. Mas sem idealizarmos a família, nós não vamos conseguir idealizar a sociedade. Nós precisamos começar dentro de casa, um com o outro, né? E fica um pouco mais fácil, sim, a gente no trato com o outro fora do lar, né? Mas aí, o que nós vamos fazer? Se nós conseguirmos fazer o melhor dentro de casa, nós vamos fazer o melhor também para, assim, seria, como eu vou poder dizer, fazer o melhor do melhor para o outro que está fora de casa também, né? Aí sim nós vamos poder nos sentirmos mais felizes, porque ao sair de dentro de casa, nós não vamos ter medo de sermos assaltados, nós não vamos ter medo de sermos abordados por qualquer motivo que seja, né? Nós não vamos ter medo de abraçar um ao outro, seja a pessoa que mora na rua, por qualquer condição, né? Nós não vamos ter medo de sermos enganados, né? E tantas outras coisas. O medo vai ser deixado de lado quando nós soubermos mudar a nossa forma de ser e construir dentro de nós e com os que estão à nossa volta a família ideal, que é nada mais, nada menos, que é um instrumento melhor que Deus nos colocou para a nossa evolução. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Mas antes de terminar, eu gostaria muito, porque eu quero mesmo é conversar, né? Eu vi que é mais fácil conversar do que fazer palestra, né? Mas antes de terminar, eu queria ler para vocês uma mensagem do nosso querido Emmanuel, através do nosso Chico querido, né? É muito bonito, eu não sei se vocês já conhecem, mas vamos ler juntos, né? Tem aquela musiquinha, é possível? Espera aí um pouquinho que eu vou pedir para o meu, como é que fala, secretário aqui, porque ele descobriu umas músicas lindas aí, que vocês devem conhecer também, mas nós temos um CD aqui que foi um amigo que gravou para nós, como é que é o nome dele? Richard Simonetti. Ele compilou, ele escolheu umas músicas muito bonitas e ele colocou num CD, né? E a gente acabou tendo esse presente para nós, né? Então, mas é coisa de espírito antigo, tá? Mas é coisa de espírito antigo, mas as músicas são lindas demais. Então vamos ler a mensagem e também aí a gente já lendo essa mensagem aí, tá bom? Nós vamos ter que apagar a Carolina aqui. Ela está bem na frente da nossa mensagem. Ela só um pouquinho. Ok. Vamos lá então, gente. Deixa
E se não se emocionar com essa mensagem? Okay? Nasceste no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste para com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Daria uma palestra. Cada frase dessa, né? Uma das frases que me chamou muita atenção, tem duas frases aqui. Mora no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. E a outra frase que me chama muita atenção é essa aqui, né? Teus pensamentos e vontades são a chave de seus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Então, nós escolhemos aquilo que queremos, né? Nós podemos atrair ou repulsar, né? A outra frase aqui, muito, muito importante, é: teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o seu destino está constantemente sob teu controle. Olha, gente, Chico nos emociona tanto, né? E nós temos tanto que agradecer. Mas, principalmente, pelo Chico ser um instrumento, né, que nos trouxe essas mensagens tão importantes para o nosso crescimento. Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos, né, gente? Bezerra de Menezes. Como nós temos que agradecê-los? E também agradeço a vocês toda essa oportunidade que vocês me deram de, nesse momento, estar com vocês e, acima de tudo, de poder buscar estudar um pouco mais sobre a família, que realmente me ajudou muito. E aí, como eu falei para vocês, nós vamos entrar agora no nosso bate-papo, porque nós temos tempo, né? Não sou nenhum décio, né, gente? Então, vamos lá. Né? Ainda bem que a gente tem Décio, tem André Moreira e tantos outros aí. Né? Mas eu gostaria de que, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode tentar responder. Ou aí vamos também ouvir a opinião de alguns, tá bem? Oi, Verinha. Aqui Oi, que bom te ver. Nossa. Obrigada por essa palestra tão linda. Eu achei esse tópico muito apropriado para o momento pelo qual a gente está passando. Ainda hoje eu comentava aqui em casa, eu tenho comentado várias vezes, mas ainda hoje eu fiz o mesmo comentário, de como importante tem sido a família nesse momento para mim. Nesse momento de dificuldade, nesse momento em que a gente tem a impressão que o mundo fora de casa
está caindo, né? E a gente encontra o nosso refúgio, o nosso porto seguro dentro de casa com os nossos familiares. E ter uma casa, um lar, vou chamar assim, um lar cheio de amor, nos fortalece tanto, nos dá tanta paz, tanta segurança, nos protege, né? Como é importante. Então, a gratidão que eu sinto nesse momento por ter uma família amorosa, nossa, eu não sei nem expressar, eu fico até emocionada com isso. E eu também, não é assim uma coisa maravilhosa, é uma bênção sem mais tamanho. Eu não sei como as pessoas que vivem sozinha estão lidando com esse isolamento nesse momento, porque ter os seus amados perto de você, dentro da mesma casa, é um presente de Deus. Realmente é um presente de Deus. Então, Kátia, querida, você me fez lembrar, querido, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos. Ah, que bom, Samantha. Você abordou uma coisa que eu queria, que eu acabei não falando, da importância da família hoje, né? Mas você colocou e eu fico muito feliz por isso. Mas eu vou te responder uma coisinha, que você disse que você não sabe, as pessoas que estão sozinhas, que não têm família, como é que elas estão, né? Eu poderia até pedir para o meu filho estar respondendo isso, porque ele veio, viu, gente? Ó, oi, Rafael. O Rafael. Eu poderia falar com ele, porque ele está sozinho lá, né? Será que não seria bom se ele falasse? Filho, você gostaria de estar falando? Pois é, eu gostaria de ouvir a impressão do Rafael. Como é isso, Rafael? Viver sozinho nesse momento em que a gente precisa do conforto, do carinho de alguém dentro de casa. Como é isso? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, para mim apesar da distância física, me dá um conforto muito grande de saber que eu posso ligar para qualquer um deles a qualquer momento. E minha mãe vive falando para mim, a qualquer hora você pode ligar, independente da hora que você é no Brasil, né? Da diferença de horário e tal, pode ligar. Eu recebo isso, na verdade, esse carinho a vida toda. Então não é novidade para mim. E foi construindo com o tempo, né? Construiu-se com o tempo uma solidez de confiança que me trouxe muita paz, na solidão, a sensação de paz, porque eu estou sozinho na minha casa e eu moro sozinho, mas é a certeza, assim, é a certeza absoluta de que não importa realmente, como você comentou, que o mundo parece que está caindo lá fora, né, derrubando lá fora, né? Mas a gente sabe, é a certeza muito grande, sabe, de que tem pessoas que se preocupam demais com você, demais, e te amam de uma forma que muitas vezes parece incompreensível. E então, assim, é imprescindível. Nesse momento, realmente, a família é imprescindível, é imperiosa a necessidade da família mesmo. Está sendo uma experiência diferente, acho que com certeza para todo mundo, no mundo todo, evidentemente, mas eu acho que realmente esse vírus está sendo um grande professor para mostrar para a gente o quanto a família é muito mais importante do que esses pilares que estão sendo construídos há muitas décadas, sabe? Que são o poder, a ganância, o orgulho, são mais importantes do que as instituições propriamente ditas, sabe? Me dá essa impressão, literalmente, que esse vírus está me dando uma lição muito grande nesse sentido, assim. Que é muito mais sólido do que isso, entendeu? A verdade, o conforto, a paz vem com essa solidez que, pelo menos eu particularmente, eu sinto com meus pais.
E com minhas irmãs, por exemplo, a Bianca, que mora do outro lado do mundo também, eu sei que eu posso ligar para ela, eu sei que eu posso entrar em contato a qualquer momento. Isso me traz uma tranquilidade, sabe? Que eu realmente não me sinto sozinho, não. É engraçado. Eu moro sozinho, mas eu nunca me senti sozinho. É muito bom. O amor faz isso, né? Não importa a distância. Mas eu agradeço muito o que o Rafael falou, que deixou o pai e eu aqui bastante sensibilizado, e nós agradecemos muito. Mas o que eu queria colocar para você também, Kátia, é que a pessoa sozinha, quando ela se ama também, ela tem uma fortaleza interior muito grande. Sabe aquela história que Jesus falou? Ama o próximo como a ti mesmo, né? Você precisa se amar, você precisa se conhecer, você precisa saber o seu valor para que você, quando sozinho, não se sinta só. Você está com você. E você tem tantas oportunidades, mesmo sozinho, de crescimento, que se você souber realmente fazer desse ambiente de estar sozinho, a sua família, a sua casa, com o pensamento ligado ao outro, né? Como o Rafael falou, ele não se sente só, porque a distância não impede de estarmos juntos, né? E é isso o que nós devemos procurar na família. Olha, não é construção de horas nem de dias, é uma construção de uma vida, né? E nós só vamos saber o resultado do que nós construímos depois, né, gente? Né? E também nunca é só de acerto. Nós erramos muito, muito, né? Mas quando você faz com amor, como Paulo, né, disse, Paulo, para mim, essa frase dele, eu tenho sempre comigo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, na nossa condição, nós erramos muito. Porque, às vezes, nós pensamos estar fazendo certo e não é o certo aqui, né? Nós só vamos conhecer pelas consequências. Mas, quando você se coloca na posição do outro, quando você se coloca como ajudar o outro, você consegue ir além daquilo que você pode fazer, né? E acho que é isso que nós temos que começar a fazer dentro do lar, né? E hoje, como eu falei para vocês, eu fiquei muito triste, porque se nós soubéssemos disso antes, né, a família seria um núcleo perfeito, né? A sociedade seria um núcleo melhor para nós, né? Mas nós não sabíamos, e mesmo hoje a gente erra, né? O importante é o exemplo que a gente está dando, né? A partir de agora, sabe? O importante é tudo a partir do agora. Se acertou ou você errou, o importante é o a partir de agora. Eu tenho mais um comentário, Verinha. Meu marido quer falar também. A mãozinha dele ali. Você quer falar primeiro ou você quer que eu termine aqui? Eu tenho mais um comentário, Luiz. Depois de você, Cátia. Primeiro as damas. Muito obrigada. Cavaleiro. Um outro item que você comentou, Verinha, foi sobre as animosidades no núcleo familiar. E que pode ser, né, estendido, não no núcleo do seu lar, mas pode ser com parentes, né? E claramente tem relações que você claramente nota que há um desafio, né, que você precisa trabalhar, seja entre pai e filhos, mãe e filhos, entre irmãos. E eu não estou falando precisamente dessa relação, mas sim daquela família que a gente escolhe formar, né? Quando o casal resolve se unir e viver juntos e formar uma família fora do seu núcleo familiar de nascença,
como é que o Espiritismo vê a situação do divórcio? Porque você escolhe um parceiro, uma parceira, vive alguns anos, a animosidade parece crescer, não se dão de jeito nenhum, e finalmente eles decidem que vão se separar, vão se divorciar. E muitos até formam outras famílias depois, com muito amor e são muito felizes. Mas eu queria saber como é que o Espiritismo vê essa situação do divórcio, porque se nós estamos onde temos que estar, rodeados das pessoas que precisamos estar rodeados, como é que o Espiritismo encara aquele momento que você diz, chega, é o bastante, quero mudar, é o divórcio agora. Eu quero me separar, não quero mais resolver ou tentar resolver essa situação. O Espiritismo fala sobre isso. Até mesmo para não se machucar mais, né? Claro, e até mesmo para não criar maiores dívidas. Até mesmo para não criar, exatamente, para não criar maiores dívidas, ou ainda se tornar inimigos mais ferozes, né? Sim, sim. No Evangelho de Jesus, nós encontramos, será que é no Evangelho? A indissolubilidade do casamento. Quando a união ela não é feita por espíritos afins, ela se torna realmente muito difícil, né? Mas isso tudo que nós devemos fazer o máximo, para que a gente possa continuar junto e aprendendo. Mas, antes que se tornem inimigos, mais ainda, o melhor é tomar dois caminhos. Só que tendo a consciência de que melhor preparados nós vamos nos encontrar de novo. Isso é muito importante ter guardado dentro de nós. Esse conhecimento tem que estar, porque nós vamos ter que nos unir de novo, mas talvez num tempo em que a gente esteja melhor preparado, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, enquanto isso eu vou... Então quer dizer, a gente só está adiando a resolução daquele problema. Nós adiamos, com certeza. Estamos adiando. Mas nada é assim, sabe? Você é obrigado a aceitar isso. Não é assim a vida nossa como espíritos, né? Nós podemos sim deixar um pouquinho para frente, né? Mas certos de que nós vamos ter que estar juntos novamente. Talvez vivenciando uma união de filhos, pais e filhos, não mais como companheiros e companheiros, ou ainda quando o filho é essa pessoa que a gente não consegue conviver, talvez viver como marido e mulher, ou diferentemente, não precisa ser exatamente como as mesmas, não pessoas, porque pessoas não vamos ser, mas nas mesmas condições, né? De relacionamento. Obrigada. Ok? Nada na nossa vida ela está imposta. Nada. Né? O importante é saber que nós vamos um dia ter que equilibrar a lei de Deus. Ok? Às vezes, sabe, Kátia, por um acidente de percurso, a gente muda o nosso caminho. Então, se éramos, no caso, eu era para casar com a Verinha, acabei por qualquer motivo sendo atraído por alguém, uma contingência, uma situação, e eu acabo me casando com outra pessoa, né? Mas não era aquilo realmente. Então, foi uma decisão minha eu ter mudado. Agora, nada impede que haja um conserto disso, um reparo disso. Porque aquela com quem eu deveria estar casado, me relacionando, tendo uma vida de relação, não era aquela senhora, aquela mulher, aquela pessoa. Então, aí o melhor realmente é desfazer essa união. Mas sempre, se possível, claro, porque nem sempre a gente vê tantas pessoas, até no núcleo familiar da gente, a gente vê isso, termina no litigioso, né? Então, é um desconhecimento
de que a gente não está para fazer inimigos aqui, mas sim reconciliar com os inimigos, aprender, evoluir. Então, pode haver sim um acidente de percurso, então, mas tem tempo, tem meios de voltar, né, na rota principal, só que não podemos deixar para trás nenhuma ponte queimada, né? Porque seguramente vai fazer parte da nossa vida depois no futuro. Mas interessante também, Luiz, é que você disse, bom, a gente tem que reparar, né? A relação acontece, e eu já presenciei isso, onde as duas pessoas vêm unidas na família, uma está preparada para reconciliar, a outra continua não aceitando. Conclusão, termina a vida e aquela situação não se resolveu, embora uma das partes queria muito reconciliar e a outra continuava dura, sabe? O coração duro. Então, quer dizer, nem sempre, né, a união das duas pessoas no mesmo núcleo familiar resolve a situação em uma encarnação, né? Mas isso tem inteira razão. As encarnações, as reencarnações, elas são muitas, muitas. Muitas vezes a gente está hoje reparando um erro do passado que não é de agora, de uma encarnação passada, de 2 ou 3 para trás. É de dezenas de encarnações, já séculos, né? Aqueles que assistiram, né, conseguiram assistir o filme do Divaldo, né, que por sinal está vendo aí uma programação, né, por parte da Carol, que já adquiriu o filme, né, para fazer uma sessão. Seria muito bem-vindo. Eu estou na fila, né, da pipoca aí para a gente assistir. Então, aquele espírito que perseguia ele durante muitos anos, desde criança, ele levava um ódio, né, um desacerto de séculos. No filme parece que ele fala em 400 anos, então 4 séculos que ele estava. Quer dizer, é uma dívida antiga, que nessa ele estava reparando. Nessa ele tinha condições até de receber a obsessão desse espírito, porque ele teria como fazer, e fez através da mãe do espírito, né? Essa reconciliação. Então, as coisas acontecem não assim, olho por olho, dente por dente, ou imediatamente após a encarnação. Não. Existe todo um preparo, existe todo um estudo, um planejamento para que a gente seja vitorioso. Agora, se aquela parte não aceitou, ponto para quem aceitou, que gostaria de reconciliar. A outra vai aprender numa próxima, ou numa próxima, ou numa próxima. E vou ter muitas próximas pela frente. Agora, enquanto a velhinha falava, me veio à mente uma coisa muito antiga. Alguns de vocês sabem que a nossa filha, a Júlia, ela veio para os Estados Unidos para jogar voleibol, né? E então, e ela começou a jogar aos 12 anos de idade, quando ela se apaixonou pelo voleibol. E ela sempre foi muito dedicada, né? E aí ela estava um pouco decepcionada com o time dela. E ela foi falar com um preparador técnico de um outro, já era um profissional, que era amigo nosso, amigo dela, na verdade a gente conheceu através dela, que na época era o Leites Nestlé, né? O preparador, o assistente técnico, na verdade. E aí ele falou uma coisa interessante que serve muito bem para as famílias, né? Os diferentes tipos de famílias que a gente vive simultaneamente. Então, não estamos falando da família sanguínea ou consanguínea, estamos falando de pequenos núcleos que formam as famílias. É a vizinhança, é o trabalho, é a escola, é a casa espírita, ou é a igreja, enfim, esses grupos, o esporte, né? O lazer, o hobby. Então, são pequenas famílias que formam essa constelação de famílias, né? Sem falar em constelação familiar, não. Estou falando assim, esses agrupamentos. E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou, olha, você nunca vai poder ter no time todos aqueles que você gostaria que jogassem com a gente. Se fosse possível, você queria no seu time o seu pai, a sua mãe,
o seu irmão, a sua irmã, esse, aquele, todos que você ama. Mas não é assim no time. Você tem que, de alguma maneira, se unir para encontrar o objetivo final, que é ganhar o jogo. Olha que coisa interessante. Então, dentro de uma comparação, né, fazendo essa comparação, a gente percebe que a família nossa é um time que tem que ganhar. Mas como que ele tem que ganhar? Cada um individualmente e o coletivo, né? Que é o grupo. Então, e a gente ganhando ali, nós vamos ganhar em muitos outros agrupamentos que a gente está formando, né? Uma família sólida, saudável, ela prepara pessoas para se relacionarem de forma sólida e saudável com as outras pequenas famílias, né? Eu falei para vocês que a família, nós podemos conversar sobre ela em diferentes aspectos, né? Isso que eu coloquei, eu quis colocar, na verdade, aí a gente pode até ampliar isso para outras aulas, né? Outros debates, mas eu queria colocar hoje, particularmente, o objetivo da família, o porquê de estarmos juntos. Agora, as consequências que advêm desse agrupamento familiar, gente, é o outro aspecto que nós podemos conversar, que dá, assim, muita conversa mesmo, e muitas outras conversas, né? E nós podemos falar sobre o celibato, nós podemos falar sobre o divórcio, nós podemos falar sobre... Olha, gente, é tanta coisa dentro de uma família, sabe? Assim, é muito pouco tempo, em uma hora e pouquinho, para a gente colocar tudo. Mas hoje o importante é que nós possamos sair com o conceito real do que é família, né? Como instrumento de evolução para todos nós, né? E acho que tem gente mais aí querendo falar. Eu só queria dizer que obrigada, Verinha, pela palestra, porque família realmente é a nossa base, né? E a gente, como conhecedores, né, da doutrina, entendendo toda essa responsabilidade que a gente tem de nos melhorarmos, né? Eu acho que, como ser humano, esse é o nosso principal objetivo, fazer a nossa reforma, porque a partir disso vamos aprender a olhar para dentro, a nos amar, e com isso vamos nos bastar e vamos entender o outro, e vamos respeitar o outro, e vamos conseguir nos relacionar. E uma coisa que eu queria só completar com relação à pergunta da Kátia, de separações, essas coisas, é que uma coisa muito importante, eu acho que a gente tem que levar em consideração, é não nos consumir por culpa. Porque se não temos o conhecimento ou a maturidade num tempo passado, né, a gente adquire isso com o tempo e depois a gente tenta, da melhor forma, fazer a parte consertar, né? Falo por experiência própria, mas o nosso maior objetivo tem que ser o crescimento. E eu só queria deixar aqui para vocês de dica um livro que me ajudou muito a enxergar, assim, principalmente em família, com relação ao seu companheiro, né? Ou se você quer, até para filhos, para convivência em família mesmo, para você conhecer, chama As 5 Linguagens do Amor. E Gary Chapman, ele é um terapeuta conjugal, bem famoso aqui nos Estados Unidos. Esse é um best-seller dele que está no mundo todo, traduzido. Eu tenho o livro em PDF, se alguém quiser, pode me chamar que eu envio. Ele é muito divertido, a leitura dele é muito divertida e ele conta as histórias e ele cita muito Jesus no livro dele. E basicamente é porque cada um de nós tem uma linguagem. E a partir do momento que você se conhece, amadurece, e aí ele fala o segredo dos relacionamentos duradouros e felizes, é porque a gente entende a linguagem do outro, e aí a gente aprende a fazer o que Jesus nos ensina, que é
amar ao próximo como a si mesmo, que a gente passa a encher o tanque do outro de amor o tanto que a gente enche o nosso, que a gente gosta de encher o nosso, na linguagem do outro, que é ceder, que é fazer. Então, assim, ele coloca de uma forma que, quando você lê o livro, você fala assim, caramba, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não prestei atenção nisso antes? Isso serve para filhos, isso serve para marido e mulher, isso serve para pais e mães, assim. Esse livro, ele revolucionou a minha maneira de me relacionar com a minha família. Então, ele é muito bom. Então, é parte do princípio de nós sempre, né? De maturidade, de crescimento, de olhar, porque a gente tem que olhar para dentro para curar isso, senão a gente não consegue, a gente vai estar sempre buscando no outro o que nos falta. E aí chega um momento que as relações ficam insustentáveis. E ele é muito engraçado porque ele diz o seguinte, que logo no começo do livro ele fala que a paixão é um estado de leseira, né? Em 2 anos ela some. Então depois você tem que aprender a conviver com essa pessoa, com as pessoas que estão com você. E por que depois de 2 anos as pessoas, os casamentos acabam, as coisas desandam, né? É um livro bem, bem lindo de se ler, vale a pena a leitura. E é isso, eu acho que quanto mais a gente se pega nos ensinamentos de Jesus e entende que tem que, não faça para os outros o que não gostaríamos que fizéssemos, é tão fácil falar, né? Mas em época de quarentena, quando você está junto, né? Dá aquela futucada, né? Mas é isso, é a questão de se amar, de perdoar e de conviver. E ele tem outros livros também, as 5 linguagens do perdão, e por aí vai. É bem interessante, mas se a gente for desdobrar a questão de família, eu lembro da palestra que a Luísa deu no centro. Não sei se foi casamento ou divórcio, o que foi que você falou? Ah, acho que foi, né, amiga? Uma dessas. Falei de casamento, você falou de divórcio. Ah, é verdade. Era uma dessas duas que a gente se... Mas é um assunto que realmente dá pano para manga e tem muita coisa para estudar. Mas, Verinha, eu vou adorar se você quiser dar continuidade nesse assunto. Podemos seguir no assunto, vai ser uma delícia. Vamos sim. Mas antes nós temos que seguir com a Luísa. Não, agora vai ser a Suelen, terça-feira. Um assunto também muito importante. Nossa, vai ser muito legal. Mas a gente continua assim. Obrigada pela oportunidade. Porque, na verdade, quem estuda para poder passar, primeiro a receber a lição. Com certeza. Responsabilidade aumenta, ai. Mas dá um tempo, tá? Dá um tempo aí, porque tem muita gente boa aí. A gente dá um outro aspecto da família, com certeza. É um assunto que eu gosto muito, inclusive para poder, sabe, passar as experiências que muitas pessoas, né? Nossa, porque que família bonita. Mas, gente, isso não foi construído, sabe, só com açúcar, né? Isso não foi construído. É um aprendizado em conjunto. Até me emociono, né? Porque, olha, gente, é uma construção de uma vida, né? Realmente é isso. Cada um dentro daquilo que soube dar, né? Para que a gente formasse a família que nós temos hoje. Mas, acima de tudo, gente, eu quero agradecer a vocês por serem hoje aqui, né? A minha família espiritual, realmente. Porque amo muito a minha família consanguínea, tal, mas vocês vieram para complementar, né? Esse outro lado também. Estar com a minha família consanguínea, essa que eu não vivi muito tempo, né? A Júlia reclamava, você podia vir para cá. Eu falei, você que escolheu, né, filha? Mas hoje Deus nos colocando aqui, né? A vida nos colocando aqui, fez com que a gente pudesse conviver mais com ela, aprender mais a ter vocês como uma família em que a gente dá continuidade aos estudos e ao aprendizado. Isso para mim, é muito gratificante. Vocês são a família que, como é que eu diria,
foi chegando, né? Foi chegando de outras formas, tal. E realmente para mim tem um valor muito grande. Eu agradeço a todos vocês. Cada um mora no meu coração. Meu coração é grande, viu? Pode também. Vamos fazer a prece. Então, se ninguém quiser colocar mais nada, se alguém quiser colocar, né? É só abrir o microfone, não é? É, só abrir o microfone. Nós vamos então fazer a nossa prece. Tá. Eu mesmo, se ninguém quiser fazer, eu faço a prece. Por favor. Tá bom. Ok. Então vamos. Nós necessitamos fechar os nossos olhos para que para que a gente não se distraia, né? Olhando outras coisas, mas para que a gente possa se interiorizar realmente e sentir o ambiente em que nos encontramos. É necessário, nesse momento, que a gente se dê as mãos a esses boníssimos amigos que estão conosco, parentes que vieram ter conosco nesta hora, porque sabiam que nós estaríamos em pensamento com o nosso grande Mestre Jesus. E quanto nós temos que agradecer quando Ele está conosco, porque nós nos sentimos tão fortes, nós nos sentimos com tanto bom ânimo para prosseguir a nossa caminhada dentro da família. E hoje sentindo que a nossa família não é mais aquela célula pequena, mas o universo, mas a humanidade toda. E que nós possamos, neste momento, dar o melhor de nós, por todos os nossos irmãos, por toda a nossa família, onde nós estamos aprendendo a amar, desde o pequenininho até o maior, mais pequenininho, perante os nossos olhos, mas não nos olhos de Jesus. Quando eu digo pequenininho, é aquele ainda que rasteja pelo chão, mas que um dia vai se tornar grande, evoluindo sempre, e chegar nas moradas mais altas do Pai. Que nós possamos, já que hoje nós somos mais racionais, que nós possamos ir com mais pressa, com mais vontade a essas moradas, porque como é bom sentir Jesus conosco, que nos eleva todo o nosso ser, não somente a nossa alma. O nosso corpo fica mais leve. Sentimos em nós a saúde, sentimos em nós a alegria de viver, a alegria de termos sido criados pelo nosso Pai amado. Oh, querido Mestre, que tudo que nós estamos sentindo neste momento possa ser distribuído aos nossos irmãos, principalmente aqueles necessitados, Senhor, que sentem dores, que sentem fome, que sentem frio. Os afetados, Mestre querido, por esse vírus. Os que estão desencarnando, Senhor, por esse vírus que está entre nós. Mas principalmente, Senhor, aqueles pequenos que ainda não te conhecem, que sofrem, Senhor, porque não te conhecem como nós te conhecemos. Nós hoje, Senhor, queremos te agradecer imensamente por estarmos juntos, por termos a alegria de termos a nossa família consanguínea, tão amada por nós, mas também a nossa família espiritual, que o Senhor colocou nas nossas vidas. Que possamos todos juntos
seguimos em direção a ti, mestre querido. Que assim seja. Meu Deus. Obrigada, Verinha. Obrigada, Verinha. Você foi maravilhosa, como sempre. Oh, vocês que são ótimos. Olha, Nada melhor que você para falar de família. mas e que música bonita que meu marido colocou aí, hein? Muito obrigada, Verinha. Obrigada, Vera. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Beijo, Vera. Obrigada.